Eu nasci em 1967. A minha mãe, que era muçulmana, morreu logo depois que eu nasci, durante a Guerra dos 6 Dias. A minha mãe estava grávida de mim e foi ferida durante a guerra. Ela foi transferida para Belém e 11 dias depois dela me dar à luz, ela morreu. E como o meu pai não estava por perto, eu fui colocada em um orfanato messiânico em Israel. O orfanato era de uma senhora judia que acreditava em Yeshua. Ela tinha uma filha que ajudava nos serviços do orfanato. Ela falava que Deus havia dado uma missão para ela, que era a de procurar órfãos, e então ela simplesmente os levava para casa e os criava, pois esse era o chamado dela. Eu fiquei até os 9 anos morando no orfanato com os judeus messiânicos, até que um dia, enquanto eu estava indo até o poço retirar água, um foguete atingiu o orfanato e matou todas as 36 pessoas que estavam no local. A minha mãe judia, a sua filha e todos os demais morreram. E como eu era órfã, não sobrou ninguém para me reivindicar. Não tinha ninguém lá para me buscar. Então os soldados judeus chegaram em um jipe e me pegaram. Eles não me incomodaram e não me machucaram. Eles me pegaram e me levaram para o mercado. O mercado fica entre a Jordânia e Israel, em Jericó. Chegando lá, eles me entregaram para uma árabe e disseram: "Não sabemos o que fazer com ela. Ela é uma garota palestina. O orfanato dela foi destruído e ela não tem família. Você poderia cuidar dela?" Então outro homem apareceu e disse: "Ela está maravilhosa. Vou comprá-la de você por 6 shekels." Aquele homem tinha uma aparência rude. Ele provavelmente tinha uns 50 anos de idade. Sabe aqueles personagens de filme de faroeste que não se barbeiam e nem se limpam? Ele era assim. Ele me levou para a casa dele e disse: "Essa é a sua casa a partir de agora. Você não será paga por nada e você vai nos servir." Eles me deram um camelo e eu o chamei de Ali. E então me disseram: "Cuide do camelo, você pertence a nós. Agora cubra sua cabeça, você não estará com um homem. Você não deve falar com estranhos e é melhor você voltar para casa antes de escurecer." Eu apanhava, era maltratada e comia apenas os restos de comida. Até que eu fui resgatada desse local e enviada para outro orfanato até que eles encontrassem o meu pai biológico. Nos próximos anos eu fui muito rejeitada. Eu encontrei o meu pai, mas ele não me reconheceu como sua filha. Ele fez de mim uma escrava e me forçou a casar. Eu fui expulsa de casa pelo meu marido e nos divorciamos. O meu pai queria se livrar de mim a qualquer custo e me casou com outro homem e nós nos mudamos para os Estados Unidos. Ele era muito bravo, abusivo e tentou me matar. No Islã, eles ensinam ao homem que eles precisam corrigir sua esposa. E um dia, para me dar uma boa lição, ele acabou quebrando a minha mandíbula. Nós tínhamos 3 filhos. Uma hora ele me mataria e eu estava ficando louca. Eu precisava fugir. Eu precisava correr para salvar a minha vida. E então eu ouvi uma voz audível me dizendo: "Saia da escuridão para a luz." Eu pensei que estava enlouquecendo, mas de qualquer maneira, era melhor seguir aquela voz, pois eu não tinha nada a perder. Até que um dia eu conheci uma senhora cristã que me acolheu como sua própria filha e me falou sobre o amor de Jesus. Porém, eu tinha um conflito interno, pois eu amava essa senhora por causa de tudo que ela fez por mim. Mas como muçulmana, como eu poderia acreditar que Deus tinha um filho? No Islã, nos é ensinado que Deus não pode ser fraco e ter um filho é um sinal de fraqueza. Então lutei contra isso, mas ao mesmo tempo eu queria ter o amor que aquela mulher tinha. E esse foi o ponto de ruptura. Eu via a alegria dela, a vida dela sendo um símbolo. Ela sempre estava se conectando com Deus e eu estava faminta por isso. Eu me lembro que eu estava me sentindo muito mal, cansada, e então eu perguntei para Jesus: "Você realmente é o que as pessoas dizem que você é? Tudo isso é verdade ou não? As pessoas dizem que você é o Filho de Deus, então me mostre. Venha até mim e me mostre que você é o Filho de Deus." E bem, eu não imaginei que algo fosse acontecer com essa oração. Mas o resultado dessa simples oração foi que Jesus apareceu para mim e eu tive um encontro com o Senhor. De repente a sala começou a se transformar, uma luz apareceu e eu vi uma pessoa vindo em minha direção e estava envolvida em glória. Era como se você estivesse olhando para a luz do sol ao meio-dia e não conseguisse mais olhar para ela de tão brilhante que ela é. E conforme a sala se transformava, eu comecei a ouvir vozes. E a linguagem que eu ouvia era hebraica e eu consegui reconhecer isso imediatamente. Eu vi pessoas adorando, eu pude ver o céu, eu pude ver o Senhor no trono. Bem no início dessa experiência, eu pude sentir que eu estava na terra e que eu era humana. Mas então, em uma questão de segundos, eu fui transportada para o céu
E antes que eu percebesse, eu estava de joelhos adorando Jesus com todas as outras pessoas. Eu o vi parado, bem ali na minha frente. Eu nunca tinha tocado na Bíblia, eu nunca tinha lido a Bíblia. E Jesus me falou o que está escrito no livro de João. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você é minha filha amada e eu morri por você. Ele falava comigo em árabe, mas ao mesmo tempo eu conseguia ouvir todos os idiomas de cada tribo e de cada língua adorando a Jesus. E sabe com o que se parecia? Se parecia com o falar em línguas. Eu voltei para a terra e a primeira coisa que eu percebi foi que a minha dor estava desaparecendo. Eu não queria voltar para a terra, porém os meus pés tocaram o chão novamente. Eu pude dizer: eu estou de volta. E toda a dor emocional que havia dentro de mim, dentro da minha alma, se foi. Tudo que os árabes e judeus fizeram comigo, a dor do meu filho que foi tirado de mim, dentre outras coisas, se foi. Parecia que Deus tinha pegado o meu coração e o limpado com água e sabão. A minha vida foi transformada e eu me casei com um judeu, e nos primeiros 5 anos do nosso casamento o Senhor esteve ao meu lado, do meu coração, preparando para amar.